Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de termodinâmica. Então, nas primeiras aulas vocês aprenderam os conceitos fundamentais da termodinâmica que eram muito importantes que vocês soubessem. Já nessa aula, é uma das aulas mais importantes, então é muito bom que vocês prestem bastante atenção, porque agora a gente vai começar a ensinar a vocês a primeira lei da termodinâmica. Eu vou ler agora a definição formal da primeira lei da termodinâmica. É a variação da quantidade de energia contida no sistema durante um certo intervalo de tempo é igual à quantidade líquida de energia transferida para dentro através da fronteira do sistema por transferência de calor durante o intervalo de tempo, menos a quantidade líquida de energia transferida para fora através da fronteira do sistema por trabalho durante um certo intervalo de tempo. Como vocês podem ver, essa é uma definição formal que muitas das vezes, por falta de compreensão, fica uma coisa muito vaga na nossa cabeça. E neste momento nós vamos fazer uma definição mais informal para o nosso melhor entendimento. Bom, como o Thales falou, ele deu a definição formal. É uma definição que, a primeiro modo, é difícil de enxergar o que é realmente a primeira lei só lendo a definição, porque acaba que o livro usa palavras bonitas e para nós alunos fica difícil entender. Então vamos ver como é na prática, como na hora de resolver os exercícios, como a gente entende a primeira lei da termodinâmica. Então, aqui nós temos como varia a energia do sistema, como ela varia em determinado intervalo de tempo entre dois estados termodinâmicos. Essa parcela aqui me dá essa variação dessa energia total do sistema, que é a variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Então, como que eu vou variar essa minha energia interna? Por três formas: ou variando a massa, ou variando o trabalho, ou variando calor, porque ou o meu sistema está doando trabalho, ou ele está recebendo trabalho, o meu sistema está doando calor para a vizinhança, ou a vizinhança está doando calor para o meu sistema, e pelo fluxo de massa. Só que no primeiro momento nós não vamos trabalhar com fluxo de massa, porque nós estamos trabalhando com o sistema fechado, e a definição do sistema fechado é que não há variação de massa. Então, como que eu vou variar a minha energia total do meu sistema? Variando o calor e o trabalho. Aqui temos o exemplo do sistema fechado. Para me mudar a energia total desse sistema, posso mudar ele de duas formas: ou pelo trabalho ou pelo calor. Pelo trabalho, para me mudar a energia, ele vai ter que estar realizando trabalho para mim, doando trabalho para fora, ou eu estou aplicando trabalho sobre esse sistema. Já pelo calor, eu posso mudar de duas formas: ou eu aplico um calor, eu aqueço o sistema, aplicando calor, transferindo calor para ele, ou pelo contrário, eu coloco no sistema, por exemplo, uma câmara fria, onde ele vai estar perdendo o calor do sistema, ele vai estar doando calor para fora do sistema. Então assim ele vai estar perdendo energia. Como o Thales já definiu para vocês, esta aqui é a equação da primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna mais variação da energia cinética mais variação da energia potencial gravitacional, que é igual a calor menos trabalho. Mas a gente realmente sabe o que significam esses termos que a gente está utilizando nessa equação? Isso é muito importante vocês saberem. Por exemplo, na sala de aula, normalmente, a gente vai cancelar esses dois termos. Mas por que a gente cancela? Isso é importante saber. No ensino médio, a gente já aprendeu as definições de energia cinética e energia potencial, gravitacional no caso. Energia cinética mv² sobre 2 e energia potencial gravitacional mgh. Agora, por que a gente cancela esses termos? Vamos imaginar então um quadrado. Esse quadrado, ele vai ser o meu sistema, aquilo que a gente já aprendeu de sistema, fronteira e vizinhança.
Se esse quadrado, ou seja, o meu sistema, ele se mover para frente ou para trás, eu vou ter uma energia cinética. Se ele se movimentar para cima ou para baixo, eu vou ter uma energia potencial gravitacional. Então isso a gente pode fazer uma analogia na sala de aula. Nesse caso, na sala de aula, quando a gente faz os exercícios, a gente cancela por quê? Porque o nosso sistema ele está estagnado, ele está parado. Por isso que a gente não usa energia cinética nem energia potencial gravitacional, porque o sistema que a gente adota ele não está em movimento. Na termodinâmica, nós temos uma energia que não é tão evidenciada macroscopicamente. Essa energia ela é o resultado da soma das energias cinética e potencial das moléculas. Como, por exemplo, a gente pode citar esses dois tubos de líquidos que estão aqui. Aparentemente, não está acontecendo nada, a gente não está vendo nada, o líquido está apagadinho aqui. Mas a nível microscópico, há uma forte interação entre as moléculas. Elas estão se atraindo, colidindo o tempo inteiro, e isso uma alta velocidade. A essas interações moleculares, a gente dá o conceito engloba no conceito de energia interna. Calor é energia em trânsito que é transmitida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, de fato, se você tem duas temperaturas diferentes, você vai ter uma transferência de calor. O termo calor aparece na equação da primeira lei da termodinâmica, o Q, quando o calor atravessa a fronteira do sistema. Então, como estávamos falando de calor, o calor tem três mecanismos de transferência: condução, convecção e radiação. O João vai começar falando. Bom, a condução é um meio de propagação onde tudo deve estar em equilíbrio. Esse experimento então consiste em colocar essas esferas metálicas com cera e colocar essa lamparina na ponta dessa chapa metálica. Então, à medida que o calor vai se propagando nessa chapa, ela vai caindo as esferas. Então, ela vai se propagando da fonte de calor, da ponta da lamparina até o final da chapinha, então por meio de condução de calor. Convecção é um mecanismo onde pelo menos um dos meios deve estar em movimento. Então, esse é um mecanismo difícil de ser equacionado, por ser muito complexo, e para equacionar esse sistema, só entrando no laboratório, fazendo os experimentos para conseguir equacionar. O João vai mostrar o experimento. Bom, esse experimento consiste em uma lâmpada e uma hélice. Então essa lâmpada ligada ela vai gerar um fluxo de calor. E através dessa diferença de densidade do ar, ele vai fazer com que essa hélice se movimente sozinha. Né? Radiação. Radiação é um mecanismo de transferência de calor onde não precisa de um meio material para se propagar. A radiação se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. O João vai mostrar o experimento. Bom, para comprovar o que a Nara falou, alguns conceitos que a gente já sempre ouviu falar. Qual o corpo absorve mais calor? Um corpo negro ou um corpo branco, por exemplo? Então esse experimento ele consiste num termômetro, na ponta dele tem um papel branco e um segundo termômetro na ponta com papel preto. Então esse termômetro é colocado perto de uma lâmpada, numa fonte de calor, e a gente vai marcar um determinado tempo. E depois, por exemplo, 5 minutos. Depois a gente vai fazer o mesmo experimento usando um corpo branco. E a gente vai comprovar que um corpo negro absorve mais calor do que o corpo branco. Trabalha toda a ação de um sistema que pode ser traduzida no levantamento de um peso. Então agora nós vamos ver alguns exemplos. Isso aqui é um trabalho mecânico evidente. O João está aplicando uma força ali e eu estou tendo um levantamento de um peso. Isso aqui é um trabalho mecânico que todos nós conseguimos enxergar. Só que muitas vezes não vai estar tão evidente esse trabalho. Vai denotar da gente um pouco mais de atenção. Um exemplo é o mixer ou um liquidificador que você tem em casa. Ele está realizando um trabalho sobre um líquido ou sobre alguma coisa, só que a gente não consegue bem enxergar. Mas se a gente pegar e enrolar uma cordinha no motor e amarrar no peso, ele vai estar levantando o peso, entendeu? E na sala de aula, um trabalho que vai ser muito comum em exercício,
de todos os exemplos vai ser o trabalho relacionado ao volume. Com a mudança de volume eu tenho trabalho. Vamos pensar no êmbolo de uma seringa. Quando eu tenho a variação, a dilatação ou a compressão da minha câmara ali, eu estou realizando trabalho. Só que quando eu deixo estático, eu não realizo trabalho. Desde a primeira tentativa da sistematização da primeira lei da termodinâmica, passaram-se mais ou menos 300 anos. Então isso não é uma discussão muito recente. E nos primórdios do século XX surgiram duas teorias muito importantes: a teoria da relatividade e a da mecânica quântica. Com essas novas teorias, a física ela mudou bastante. Muitos conceitos deixaram de ser de um tipo e passaram a ser de outra forma. Porém, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, elas se mantiveram iguais, elas não foram afetadas. Com o vídeo apresentado de hoje, nós podemos mostrar para vocês os termos utilizados na equação da primeira lei da termodinâmica e os seus conceitos e a importância, desses termos. E eu queria dividir com vocês uma coisa que me aconteceu, é que durante as aulas que eu cursei a termodinâmica, quando o professor resolvia um exercício, era muito fácil no quadro, você entendia de onde ele utilizou certas contas. Agora, quando eu pegava esses exercícios para fazer sozinha, em casa, por exemplo, a dificuldade era muito maior. Então vocês vão passar por isso sim. E qual seria a dificuldade de resolver esses exercícios sozinhos? A matemática, nesse caso, ela não vai ser a nossa dificuldade, porque a gente vai ter simplesmente um somatório de um lado que vai ser igualado a uma diferença do outro. Então, com essas videoaulas, a gente vai tentar ajudar vocês na resolução desses exercícios e que vocês não tenham muitos dos problemas que a gente enfrentou. Adeus, até luego. Como é que é a próxima aula? A próxima, né? 6, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testando. Câmera funciona. Áudio. Bom, então... O que eu vou falar? Basicamente, aqui. Muito mais, professor. Uma regra geral de trabalho pode ser definido como tudo que pode toda ação, um sistema que pode ser definido como trabalho pode ser definido como uma ação que pode ser traduzida. Então, sim. Então. Calma aí. Mas hoje eu tô devagar. É a forma, né, professor? Vamos tomar um show dele. O calor tem. Nossa, o cara. Novamente. O método de correção é. Não era o método. Ei, pessoal. Não, já falei. Aí. A radiação ela se propaga no meio. Não, por meio de um. Tira para fora. Pô, tá meio esquisito isso aqui, não, professor? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bastante daquilo que a gente tinha falado. Então, hasta luego, até o próximo vídeo.